Já estamos de volta. Olha, 18 de maio foi estabelecido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E apenas no ano de 2014 foram registrados mais de 24 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. E sobre essa triste realidade que vamos conversar agora com a Nielke Nóbrega. Gente, Nielke, que número altíssimo, né? Bom dia. Bom dia, Áurea. Realmente é um número muito preocupante, porque não se torna apenas de um problema na ordem de políticas públicas, mas de saúde também. Certo. Né? E são muito pequenas. Normalmente são crianças que muitas vezes começam a ser abusadas aos 5, 6 anos, tem outras que são ainda menores. É interessante a gente observar que dentro desse número, 80% são meninas. Então, as meninas, elas sofrem muito mais com a violência sexual, com a pornografia, com a exploração e com o tráfico também. Né? Então, é um número muito relevante e preocupante também. Como é que esses pais poderiam, de uma certa forma, observar isolamento, irritabilidade, dificuldade de aprendizagem, aspectos físicos? Porém, uma das coisas que é interessante que a população tome conhecimento é que como que essa criança, muitas vezes, ela vai ter isso observado se os abusadores estão dentro de casa. É verdade. Né? Então, assim, a gente precisa avaliar isso numa questão de vitimização dessa criança e fazer a denúncia ao Conselho Tutelar para o asterisco 100, né? Se eu não estou enganada, que aí o Disque 100 a gente pode fazer, é o único órgão, se eu não estou enganada, aqui no Brasil, a gente tem como fazer uma tabulação desses dados. Entendi. Né? E aí, quando você se depara com uma criança ou jovem adolescente que passou por esse abuso, como é que seria o tratamento? Porque às vezes a vergonha ou o medo faz com que ele não se exponha, não conta exatamente o que aconteceu, e aí tem que ir muito que pela beiradinha mesmo, para até você chegar lá no meio e descobrir para poder tratar. Uma das coisas que dificulta muito a intervenção é essa construção do vínculo. E aí, no caso profissional, ele precisa ser muito afetuoso, porque ele vai precisar proporcionar nessa criança uma questão de confiança. E como ele vai confiar em alguém, se normalmente as pessoas em quem ele confiava proporcionaram isso para ele? Então, o estabelecimento de confiança é o primeiro passo para a gente estabelecer uma melhor avaliação e poder intervir de alguma forma. E aí essas negligências, né, que essas crianças sofrem de diversas formas, eu sempre costumo sinalizar da importância da escuta do pai, porque, por exemplo, normalmente a criança está falando para a mãe e aí ela está contando o que foi o tio, o que foi o pai, o que foi o padrasto. Elas são orientadas pelos abusadores do tipo, você é mentirosa, se você for falar isso para ele, eles não vão acreditar em ti. Então, assim, é muito provável que as mães desconfiem no sentido do tipo, será que é verdade? E aí eu sempre sinalizo, né, a importância do tipo, fisicamente, observa, essa criança ela pode ter infecção urinária, se houver algum sentido de toque, de penetração, ela pode ter algum hematoma, ela pode ter alguma infecção também, que a gente chama como DST, né? Então, tudo isso está presente no aspecto físico. Comportamental, mais irritabilidade, ela se sente culpada, ela apresenta vergonha, ela demonstra tristeza nas emoções, né? Normalmente, as meninas, elas acabam apresentando um desenvolvimento, uma proporção maior, desenvolver algum transtorno mental, como ansiedade, depressão, transtorno alimentar. Nossa. E os meninos é o mais agravante, porque por mais que esses meninos eles apresentem uma prevalência menor no número, só que os transtornos que acometem os meninos são os transtornos externalizantes. Uso de substância, transtorno de conduta, que ao atingir a maioridade, né, aos 18 anos, ele passa a vir a ter um diagnóstico de antissocial, que as pessoas conhecem como psicopata. Então é interessante a gente observar o que a gente não está fazendo de alguma forma se a gente negligenciar essas crianças, porque serão problemas muito maiores a gente futuro, resolver no né? futuro. Quando for adulto. Nessa questão que você falou do caso do homem, né, que ele se torna... Um homem que foi abusado, né, enquanto criança, jovem, adolescente, ele pode se tornar um abusador mais velho? Ele pode repetir essa prática por raiva? Isso, a gente observa na prevalência do diagnóstico quando a gente pega um adulto com transtorno antissocial, por uso de substância, com algum problema mais sério, que eles foram vítimas de abuso sexual na infância.
Isso é fato, assim, a gente nota na entrevista com eles, é como se eles, como é que eu costumo dizer, como é que eu vou dar aquilo que eu nunca tive? Então, como é que eu vou proteger alguém? Né? Se de repente eu fui violado em todos os meus direitos. E normalmente eles são violados por muitos anos e durante a infância. Então, eles se tornaram um adulto, de uma certa forma, com esse fator agravante. Né? Eles não receberam contato do abraço, como você estava sinalizando, o dia do abraço, um abraço fraterno, um abraço com um sentido real. Seria um abraço que denigre, um abraço que machuca, de alguma maneira. E aí, existe, por exemplo, quando descoberto, né, logo no início, e aí se coloca ali para fazer o tratamento, existe a cura? Você realmente consegue emocionalmente, mentalmente, né, curar essa pessoa para que ela não se torne um adulto, né, triste ou carregue essa marca para o resto da vida? Olha, eu costumo dizer que é como uma cicatriz, né? Então, assim, existe o tratamento, mas falar de cura realmente é complicado, no sentido do tipo, isso passou pela história de vida dela. Certo. Então, a gente tenta ressignificar com esses pacientes, com as crianças, com os adultos, até porque quando se torna adulto ele tem muita vergonha de falar sobre isso. Né? É uma temática que eles acabam se sentindo culpados por algo onde eles foram vítimas. Sim. Tá? Mas aí é interessante que a gente possa ressignificar, no sentido, olha, passou, é uma cicatriz que existe aí, mas você é uma pessoa muito maior e melhor do que isso. Né? Você pode ofertar para os outros algo totalmente diferente do que foi ofertado para você. Né? Então, normalmente, dependendo do quadro, quando a gente já vê algo como conduta, como personalidade, é mais complicado, extremamente complicado. Mas se for uma depressão, um transtorno alimentar, algo, não vou dizer mais simples, mas que essa pessoa aceite, tenha essa escuta de querer tentar modificar, isso é possível. E o que você deixaria como dica, né, para os pais, para os familiares que estão em casa, para os próprios amigos, para tentar, você falou aí, né, que às vezes pode perceber uma infecção, alguma coisa comportamental também, mas de como que a gente, enquanto pais, né, enquanto adultos, enquanto cidadãos, o que a gente pode fazer para melhorar, para que esses números aí diminuam em grande escala, né, que não tenha essa violência tão grande, porque para mim, assim, eu acho inadmissível, né, como é que você consegue, eu fico assim, que ser humano é esse? Eu estava no camarim e estava passando uma matéria sobre a Cracolândia, lá de São Paulo, né? Que a polícia foi lá, tirou todo mundo, tal, e não dá meia hora, volta todo mundo de novo. E aí você vê aquelas pessoas lá em condições subhumanas, né? Agora lá tá fazendo frio pra caramba, então assim, na chuva, no frio, e tudo isso porque tá atrás de uma droga. Aí eu fico, gente, como que o ser humano, ele consegue se auto-manipular, assim, se auto-agredir, porque não é fragilizar, porque não é uma outra pessoa que está lá. Alguém pode até vir te oferecer uma droga, mas você aceita se tu quer, né? Assim, como é que funciona esses gatilhos da nossa mente, no sentido de eu consigo ser tão manipulável ao ponto de uma pessoa vir me oferecer uma droga, eu tomo essa droga, e aí eu vou lá e começo a destruir a minha vida. Aí esse ser humano está muito mais passível a encontrar uma criança e pegar e abusar dessa criança, né? Uma pessoa extremamente... Quando não é criança, são meninas ou até meninos também que têm algum tipo de deficiência, alguma síndrome, porque eles são inocentes, porque eles não vão saber se defender. E a pessoa vai lá e faz... O que falta nesse ser humano? É escrúpulo mesmo? É caráter? Eu posso falar que usar como, entre aspas, desculpa, a infância difícil que eu tive, e aí eu levo isso adiante, porque isso seria sempre como desculpa, né? Quando você vê, às vezes, em um julgamento alguma coisa, não, mas apanhou lá, por isso que mata, por isso que faz. Então seria assim, uma sequência de erros. Se eu ver a minha vida errada, eu vou ser errada a vida inteira, né? Como é que a gente psicologicamente pode tentar ajudar essas pessoas? Na verdade, eu sempre digo, Áurea, que o passo principal é essa proteção. E a gente tem essa proteção, esse cuidado, essa construção do que é amado, se colocar no lugar do outro, partindo de necessidades básicas que são supridas pela família. Então, os pais são os nossos modelos, né? Então, a importância dos pais estarem presentes realmente na vida dessas crianças, estando atentos a elas, né? No sentido do tipo, não se omitir, se souber que o seu companheiro, você não teve culpa se você escolheu um companheiro errado, você não sabia disso, mas você não pode permitir que esse companheiro inadequado que tu escolheu
aconteceu venha a trazer um dano muito maior, não só à tua vida, mas à vida do teu filho que está iniciando. Né? Então, assim, essa atenção que a família deve ter, eu sempre digo, o fator protetor é algo extremamente essencial para um bom desenvolvimento, não só a nível cognitivo, mas afetivo e físico também. E é importante que essa família, ela traga junto com esse fator protetor a essência do amor, né? De você saber se colocar no lugar do outro, da empatia. Mas, infelizmente, o fator protetor é onde muitas vezes estão os abusadores. Então, essa é a nossa preocupação. Nielke, obrigada pela sua presença. É um assunto, né, que é extremamente importante para a sociedade, né? Mas a gente fica triste, né, em ter que falar desses números e ter que falar que, infelizmente, isso acontece. Pode estar acontecendo na casa do vizinho do lado, né? Pode estar acontecendo até na casa de algum parente seu e você não sabe. Exato. Né? Vamos ler aqui alguns recadinhos. A Alba colocou: bom dia a todos da TV Ponta Verde, sintam-se abraçados por mim hoje e sempre. Ô, Alba, obrigada pelo carinho, obrigada pela sua audiência diariamente aqui no Tudo de Bom, viu? Um super abraço para você também. A Helena Alves colocou: bom dia, Áurea, sempre linda, estamos ligadinha no Tudo de Bom, eu e meu esposo Jorge e minha filha Larissa. Então, Helena, Jorge, Larissa, um super abraço para vocês. O Lenildo colocou: ligadinha aqui de Santa Luzia do Norte. Obrigada, Lenildo. A Linda Hindu colocou: bom dia, sinta-se abraçada, beijos, fica com Deus. Obrigada, você também, viu? O Cauã Mendes colocou: linda, manda beijo para minha mãe, para os meus irmãos e para o meu primo Jamerson. Que Deus te abençoe. Obrigada, Cauã. Amém. E ele completou aqui no outro: amo o seu programa. A Marx Ferreira colocou: começou o melhor programa, manda beijo para minha pequena Ana Rafaela, estamos ligadinhos. Ana Rafaela, um super beijo para você, viu? A Luciana colocou: chegamos, lindona, ligadinhos no melhor de Alagoas, agora aumentou a galera. Manda beijo pro meu pai Ederaldo, para minha mãe Lúcia, o Daniel e a Ludmila. De tanto falarmos no programa, minha mãe e meu pai viraram fãs também. Deus abençoe, Áurea. Amém, Michele. Amém, Luciana. Luciana Michele, né? E obrigada pelo carinho, porque toda a família tá aí juntinho nesse momento. Que bom, olha o que o Tudo de Bom tá proporcionando. A família toda juntinho na frente da televisão. Aproveita aí e dá um abraço coletivo, você que tá em família. Aí o Álvaro colocou aqui: bom dia, Áurea, abraço do tamanho de Maceió. Obrigada, Álvaro. E a Érica colocou: linda, bom dia, um abraço, beijos. Beijos para todo mundo. Olha, no próximo bloco eu leio mais recadinhos. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais Tudo de Bom, viu? Tô te esperando aqui.